Como que faz o cara, Bush, pensar como dono se ele sabe que ele não é o dono? E mesmo... Porque eu fico aqui pensando, né? Pense como dono. Aí o cara tá lá, eu não sou, e nem você. Por isso que ele não vai ser. A escolha foi dele já. Mas ó, por que eu tô te falando isso? Eu já trabalhei numa empresa que eu pensava que nem o dono, mas eu sabia que eu não ia ser. Mas tu saiu, né? Saí. Você acha que então... Eu tô te fazendo uma pergunta meio enviesada, Por que eu tô né? te provocando Porque também na resposta? É porque no Grupo Primo tem Não, esse estímulo mas- de pensar como dono e os caras sabem que podem Mas ser. aí tu tem ferramentas para isso, né? Por exemplo, aqui no Grupo Primo, vocês têm uma estratégia de partnership. É uma das ferramentas... Dá pra pedir. Pensa que nem dono, velho, porque você Então, pode ser elegível. É uma das ferramentas que tu motiva, mas não é a única. Mas eu sempre tento trazer elementos que não dependam da organização. Se eu estivesse falando com o líder, só com o líder, eu diria, cara, crie ferramentas para que as pessoas se sintam donas. Crie ecossistema, crie fóruns que as pessoas podem dar opinião sem o chefe, sabe, tirar. Obviamente que existem ferramentas. Mas eu vou pegar aqui, tô falando para um cara que nem o Bush, um cara que sempre foi funcionário, né? Tá. Bro, é o seguinte, ou menina, né? Sister, né? Bro. É o seguinte, pensa como dono. Porque se o lugar não aceitar tu como dono, tu vai buscar um lugar que vai te aceitar como dono. Porque o cara que entrega mais, o cara que pensa como dono, ele tem lugar em qualquer lugar no mundo pra trabalhar. O mercado quer isso, cara. Cara, eu sempre pensei como dono, fazendo xerox. Me dá assim, ó. No detalhinho, tô até anotando aqui essa aula, 3 fundamentos que caracterizam pensar como dono. 3 fundamentos pra pensar como dono. Primeiro, over delivery. Ok. Porque se tu é dono de qualquer coisa, tu quer sempre ver o sorriso do outro lado. Quem não gosta de fazer algo e ver que satisfez o outro lado? Né? Quem não gosta? Qualquer coisa. Quando um pai dá um presente para um filho, cara, o que o pai só quer ver é o sorriso. Não é um obrigado, não, é só o sorriso ver, puxa, né? Uma mãe dá um presente para um filho, uma situação com os avós, não importa, se a gente pega o lado familiar, o trabalho é igual. Se tudo que tu fizer, tu pensar que tu vai conseguir tirar algo de satisfação, tu já tá pensando como dono. Por que eu falo pensar como dono isso? Pô, mas funcionar também pensei. É que o pensar como dono é o cara que faz sem o interesse próprio, ele faz pelo interesse do outro. Por exemplo, eu fazer um over-delivery da minha atividade numa empresa que eu sou funcionário, vai fazer a empresa valorizar. Não, vai fazer eu também valorizar. Né? Então, esse é o primeiro fundamento que eu acredito que é o over-delivery. E não pode ter aquele discurso, porra, não sou pago por isso. Cara, É aquele tipo de coisa que não tá no texto, mas está no contexto. Existem coisas que não estão no seu job description, na sua descrição de cargo, mas, pô, elas estão no contexto. E tu sabe que eu até mudaria em pensar como dono, que eu falei agora, eu diria pensar como protagonista. Em vez de dizer assim, ó, pensar como dono. Não. O que dá certo não é o cara se pensar como dono, é pensar como protagonista. Tu é protagonista, tu entrega mais. Segundo, como é que eu vou te colocar? Você tá aqui, né? No over delivery. Sim, então, vamos lá. Eu pedi 3, né? Então a gente vai trocar. Pensar como dono, como ser protagonista. Eu quero dizer que é a mesma coisa, sabe? Tá bom. Over delivery. Over delivery. Segundo aspecto é tudo que faz a gente se diferenciar na nossa execução é feito fora da execução, é feito na sombra, feito na escuridão. Onde é que eu quero chegar? Tá bom. Se eu trabalho das 8 às 8, o que vai fazer eu me destacar das 8 às 8 não é o que eu faço das 8 às 8. É o que eu faço fora das 8 às 8. Entendi. O quê? Eu não vou te dizer porque cada profissão tem, mas, por exemplo, no meu caso, foi eu entender que se eu sair às 6 da tarde de tentar vender e de noite eu fizesse o software, eu ia vender muito mais no dia seguinte. Pô, mas não é justo. Quem tá falando de justiça? Qual é o critério de ser justo? Qual é o critério de ser? Eu não estou me baseando em leis trabalhistas, de exploração, óbvio, né? Eu estou falando por iniciativa da pessoa. Eu não estou dizendo que as empresas têm o direito de exigir isso, porque nenhuma empresa contrata donos, ela contrata funcionários. Quem cresce nas empresas e se desenvolve no mercado é quem pensa como dono. Tá. É um benefício de pensar assim. Então, primeiro, ser 1% melhor por dia, vamos dizer assim, tentando pegar um slogan, né? Ou seja, seja melhor no seu horário o seu horário passivo, né? O que tu faz fora do trabalho para tu ser melhor? O que tu tá fazendo? Tá assistindo novela? Bem, se aquela novela tem a ver com o teu negócio, ok, mas se não tiver, te agrega? É que você tá dizendo o seguinte, tem muita gente que fala assim, pô, você tem que ser melhor no seu ambiente de trabalho. Aí você fala, sendo over delivery, mas também você tem que focar em crescer fora do seu ambiente de trabalho. É que é ali que tu cresce, porque todo mundo tá no ambiente de trabalho igual. Como é que eu vou me destacar? Treinando mais que os outros. Uma vez eu vi uma reportagem do Cristiano Ronaldo. Onde você realmente cresce. O Cristiano Ronaldo...
Falta 10%. O Cristiano Ronaldo ficava 3 horas treinando falta depois do jogo. 3 horas. Por quê? Cara, porque ele sabia que aquilo ia fazer o diferencial pra ele. Né? Esses dias eu assisti um filme, agora não recordo que deu que... Não sei se foi um filme ou foi alguém me contando a história, porque é tanta viagem, não lembro. Dando um caso, talvez você vai saber me ajudar, que demitiu funcionários porque não conseguiam ficar até a hora que ele treinava. Os funcionários reclamavam que tinha que fazer hora extra. E ele demitia porque disse, cara, tu não tá aqui pra suportar o plano, né, etc. E o terceiro, pra mim, visão de dono, é estar alinhado com a visão. Alinhado com a visão. Me dá um exemplo disso. Exemplo, tem uma reportagem da NASA que a BBC de Londres está fazendo uma reportagem ao vivo. E aí, imagina que a gente está aqui agora gravando, né? E alguém sem querer esbarra numa câmera aqui. Aí muda assim, dá um barulho ou quebra alguma coisa. Aí naturalmente o que faz? Tá ao vivo, as pessoas vão parar para prestar atenção. E o câmera e o repórter, já acho experientes, colocaram a pessoa no contexto para minimizar a interrupção. Disseram, ô, fulano da limpeza, tudo bem? Como é que você tá? Pô, prazer. Você trabalha há muito tempo aqui na NASA? Trabalho 2 anos e tal. O que você faz? Ué, ajuda a levar o homem pro espaço. Qualquer pessoa que a gente passar na empresa e perguntar o que tu faz, a resposta só pode ser uma. Sim. Propósito da empresa. Beleza. Então, se eu não tenho propósito de dono, como é que eu vou ter visão? Agora, essa visão tem que ser passada na sua opinião pela liderança, obviamente. Exatamente. Né? Mas vamos pensar, se eu vou numa empresa, qual é o propósito da empresa? O propósito não é o teu job, aquela caixinha. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu posso trazer um livro para um colega que ele vai fazer o trabalho melhor que eu vi numa livraria. Porque eu tô pensando em ajudar. Não é um jogo de soma zero, entende? A gente vem numa sociedade que parece que para eu crescer, não pode crescer. E essa é a mentalidade que faz com que o cara não cresça. Sabe? Então, pra mim, talvez eu não tô achando a palavra que unifique essa postura, mas é uma postura do tipo assim, eu tô aqui pra fazer a empresa crescer. Eu tô aqui pra fazer um jogo não de soma zero. Eu tô aqui pra fazer que o ambiente cresça comigo. Independente se eu vou me destacar ou não. Sim. Porque tu concorda comigo que um cara que treina mais que os outros, um cara que entrega mais do que pede, e um cara que tá sempre ajudando o ambiente a ser mais leve pra atingir o objetivo comum, me diz, cara, como é que esse cara não vai dar certo?